Muito bem. Nós estamos seguindo numa sequência de pregações. Em geral, nós fazemos exposições de livros da Bíblia, como estamos em Gênesis, mas em uma pausa. E nós estamos em uma série temática sobre a cultura que tem atacado a igreja tem cedido muita área, muita arena para a cultura secular, para a cultura desse mundo. Não é que nós sejamos negacionistas da ciência ou da cultura em si, nós vivemos imersos na cultura, não tem como negar isso, mas muitas das ideias perversas têm entrado na mente dos cristãos sem nós percebermos. E por essa apatia dos cristãos, somos nós, a acusação é para nós temos pensado muito semelhante ao mundo, nós temos vivido muito semelhante ao mundo. E já passamos por alguns temas como esses. Nós temos pensado sexualidade muito parecidos com o mundo, escondendo pecados sexuais, não vivendo uma sexualidade sadia. Não temos vivido família como Deus espera que família seja vivido. Não temos descansado, foi a última mensagem dessa série. Nós não sabemos descansar, nós não sabemos usar o entretenimento para ter aquele momento de descanso voltado para a nossa recuperação e não para inserir em nossa mente todo tipo de lixo que tem sido divulgado por aí. Nós precisamos aprender a descansar, inclusive. E aí, fazendo o binômio com o descanso, nós hoje vamos buscar entender algo da visão bíblica sobre o nosso trabalho. Você já deve ter visto aquela propaganda da Ortobon. Vai ser uma propaganda ao contrário da Ortobon. A propaganda dizia, você passa um terço da sua vida aqui no colchão. Mas, se você passa um terço da sua vida no colchão, você passa outro terço da sua vida trabalhando. Se nós pensarmos numa escala CLT de 8 horas por semana, tirando todas as médias aí, nós teríamos pelo menos aí 80 mil horas em uma vida de 40 anos de trabalho. 80 mil horas. O povo de Deus, ele é tão simples, ele às vezes não consegue elaborar a sua fé, que não consegue perceber que a igreja não tem condições de bater, por exemplo, a educação dos seus filhos. A igreja não tem condições por si mesma, pela instrumentalidade dela mesma, de bater o tempo que você tem no trabalho. O tempo que você tem no trabalho sempre será maior do que o tempo que você tem na igreja. É óbvio. E nós geralmente terceirizamos, parece que a nossa alma nacional gosta de terceirizar. Tudo o Estado tem que fazer por nós, e às vezes nós esperamos que a igreja faça por nós o que nós deveríamos fazer por nossa vida espiritual e por nossa família. Esperamos que a igreja ensine nossos filhos sobre temer ao Senhor. Esperamos que o culto dominical vá atingir meus sentimentos de tal maneira que eu serei transformado pelas músicas que o louvor escolheu para aquele domingo. Quando eu chegar lá, eu vou ser transformado, eu vou ter uma relação com Deus tão íntima que a minha semana toda vai ser boa. Nós temos grandes expectativas sobre o que os outros podem fazer por nós e nunca sobre o que nós podemos fazer. É impossível que a igreja, na sua instrumentalidade, bata esse tempo que você tem de trabalho. Sempre será maior. Você sempre estará mais lá. Você sempre se relacionará mais com aquelas pessoas do que com os irmãos desta igreja. Por isso que é difícil desenvolver comunhão. Como é que esse povo desenvolve comunhão se não tem tempo um com o outro? Só que essa é a realidade da vida no mundo caído. Mas o que tem me incomodado e gera essas pregações é que nós temos cedido ainda mais a um paradigma mundano. E o grande exemplo para mim está nessa palavra que não sai dos nossos vocabulários, correria. Ah, pastor, a correria está tão grande, já virou clichê. Antes nós dizíamos, e aí, tudo bem? Tudo bem, pronto. Hoje, qual é o clichê? E aí, como é que está? Na correria. Eu estou na correria aqui também. Certo, mas o que isso significa? Isso tornou-se para nós um tipo de desculpa. Eu estou na correria. Está difícil, pastor, chegar para o pequeno grupo. Está difícil. Pastor, o único dia que eu tenho para dormir é o domingo. Aí vai o pastor e marca a EBD 9 horas da manhã, pastor. Pelo amor de Deus. O senhor não vai deixar eu dormir, não vai deixar eu descansar. Quem sou eu para mandar na sua vida? Mas perceba que a correria nos dominou e o trabalho nos dominou de tal maneira que ele é o centro das nossas atenções, dos nossos esforços.
O tempo que ele demanda certamente é longo, mas parece que ele tem dominado a nossa alma, ele tem dominado o nosso descanso. O nosso ego, muitas vezes, está envolvido nesse processo. Se nós passamos, pelo menos, 80.000 horas trabalhando, fora o tempo de estudo, de preparação, e fora o tempo que alguns usam de transporte, às vezes transporte público, para chegar no seu trabalho, meu irmão, é muito tempo. É muito tempo, por isso que é tão urgente nós pensarmos sobre trabalho e propósito. O que Deus tem para o seu trabalho? O que Deus tem para a sua vocação, de maneira que você consiga alinhar com a sua fé, de maneira que você não precise fazer essa escolha que muitos têm feito entre a igreja e o seu trabalho, entre a família e o seu trabalho. Deus nunca nos chamou a isso. Mesmo quando Deus chama pessoas ao ministério, como me chamou, e pode te chamar também, a deixar as suas vocações, a deixar, por exemplo, alguns dos apóstolos, as suas redes de pescaria para trás, em nenhum momento Deus nos tira de nossas vocações, entre aspas, seculares. Esses pastores, eles têm filhos, eles têm família, precisam cuidar dos seus filhos. O trabalho pastoral, em certa medida é espiritual, mas em certa medida também é labor. É labor de estudo, é labor de visitação, é labor de administração. Nós somos trabalhadores como qualquer um de vocês. Estamos trabalhando em prol da igreja. Então perceba que em nenhum momento Deus nos coloca diante de uma escolha entre o espiritual e o secular. Embora muitos de nós pensem que isso está acontecendo. Quer que eu diga outro grande exemplo que eu tenho visto? Eu tenho visto uma geração antiga que tinha mais tempo para Deus, trabalhava menos, não tinha tantas demandas, e essa geração viveu muitas coisas com Deus. Viveu ministérios, plantou igreja, viveu vigílias de oração, jejum, tempo ali de mover do Espírito Santo. Agora, seus filhos, eles não permitem que seus filhos tenham esse tipo de experiência. Porque na cabeça desses pais, eles dizem, olha, meu filho, eu vivi com pouco, mas eu quero que você viva com mais dinheiro. Eu quero que você tenha uma vocação mais lucrativa. Então, tudo isso que eu vivi com a igreja, de certa maneira foi perda de tempo. Porque eu poderia estar estudando, eu poderia estar galgando uma melhor posição. E agora eu não quero que você vivencie as mesmas coisas. Esse é um dos motivos pelos quais nós temos uma geração de jovens crentes tão fracos. Muitas vezes não por sua culpa, mas porque seus pais cristãos os castraram espiritualmente. Disseram, vocês não podem ir, vocês têm que estudar, vocês têm que passar em tal concurso, em tal prova. Deus fica em segundo lugar. Para mim não foi, para mim Deus foi em primeiro lugar, porque eu tenho mais tempo. Mas você não tem, você está proibido. Pais que sem perceber estão direcionando seus filhos para o inferno, em prol de um trabalho temporário, de um dinheiro temporário. Mas, na verdade, no final das contas, não é por isso. A maioria desses pais é movido por orgulho. Eles querem ver seus filhos bem-sucedidos. Mas, muito raramente, esses pais querem ver seus filhos bem-sucedidos espiritualmente. Temos visto pouco esforço nesta área. Nós temos ideais muito estranhos. Geralmente nós estamos entre extremos, levados pela cultura. Ou nós somos workaholics, ou seja, pessoas viciadas em trabalho, pessoas que vivem para o trabalho, respiram trabalho, trazem o trabalho para casa, não sabem descansar. Ou nós estamos no outro extremo. Nós dizemos, tanto faz, eu estou aqui só para sobreviver. O outro extremo da preguiça, o outro extremo que está sempre aspirando pela aposentadoria e pelo dia que parará de trabalhar. Interessante que o conceito de aposentadoria não encontra respaldo bíblico em nenhum momento. O conceito de descanso, sim, mas de aposentadoria, não. Você não encontra esse tipo de conceito em Israel, nem no Novo Testamento. Ele é estranho, porque o ser humano ele foi feito para trabalhar e para morrer trabalhando. Nós não estamos falando aqui de um trabalho cansativo ou forçar pessoas mais velhas a trabalhar, mas nós estamos falando de que todo ser humano precisa ser produtivo em alguma área.
precisa produzir algo, senão ele perde um pouco do sentido da sua vida. Já tenho visto isso acontecendo em algumas pessoas. Mas o trabalho é cansativo, por conta da queda. Então nós lidamos com um tipo de tensão que precisa ser resolvida pelo Evangelho. Eu vou trabalhar aqui a partir da ideia de vocação, a partir da ideia de que eu estou olhando para vocês aqui, e cada um de vocês, cada cabeça aqui, tem uma vocação diferente dada por Deus. Alguns não descobriram ainda, alguns pensam que vocação significa apenas vocação para o ministério, e não é isso. E eu quero que você entenda nesta noite que esse chamado de Deus, que é o significado de vocação, é um chamado especial para você lidar com as coisas da terra, mas olhando sempre para o céu. É um trabalho com propósito. Pode passar, por favor. Então, nós estamos falando de vocação. Perceba essa definição que eu vou dar para você. Eu quero que internalize na sua mente. O que é o chamado de Deus? O chamado de Deus é o fato de que Deus nos chama de maneira tão decisiva que tudo o que nós somos, tudo o que nós fazemos, tudo o que nós temos deve ser investido em dedicação, dinamismo e direção em resposta a esse chamado que Ele nos deu. Quando a Bíblia fala de chamado, eu estou chamando aqui de chamado primário ou vocação primária. Vocação significa literalmente chamar. Então, venha para cá, faça o que eu estou mandando. Quando nós lemos nas Escrituras o conceito de vocação, é sempre Deus chamando pessoas para si, para perto dele. Então, quando você vê, por exemplo, a palavra predestinou, a esses predestinou em Efésios, a ideia é que esses que ele predestinou foram chamados por Deus em Cristo Jesus. Se Deus escreveu o teu nome no livro da vida, qual é a consequência lógica disso? Que esta vocação, este chamado vai ser efetivo na tua vida. Se Deus escreveu nas linhas da história que tu serias um advogado, você vai ser um advogado. E não há dúvidas em relação a isso. As dúvidas pertencem a nós, que não sabemos todos os detalhes do plano de Deus. Mas o chamado de Deus é sempre irrevogável. E o chamado principal é esse, é Deus nos chamando para si. É, por exemplo, quando Deus chega para Abraão e diz, Abraão, e Abraão responde de qual maneira? Eis-me aqui. Eis-me aqui. Estou disposto, eu tenho uma predisposição a obedecer esse chamado. Esse é o chamado primordial. Deus tem chamado, você está aqui nessa noite. O motivo não é outro, senão que Deus está te chamando para perto dele. Primeiro é um chamado atrativo. Venha para perto do Senhor. Creia no Evangelho. Não adianta aqui eu falar de trabalho, de todos os detalhes, do que você deve fazer ou não, se você não é crente. Se você ainda não aceitou Jesus na sua vida. O Evangelho transforma todas as coisas, a nossa vocação, nosso modo de ver o mundo, nossa cosmovisão, mas antes você precisa se converter. Para que então Deus te dê novos olhos. Para que Deus te dê o Espírito, para que você seja espiritual e não carnal. Enquanto se mantiver carnal, você vai ter a mesma visão carnal sobre o trabalho. Precisa haver uma transformação aqui. Então, se Deus te chamou para si, é o chamado primário, agora existe o chamado secundário, que é Deus nos enviando para fazer algo. Agora nós estamos pensando como criaturas feitas de pó, feitas do barro. Ser feito de barro, conforme nós vemos lá em Gênesis, implica em pelo menos duas coisas. Primeiro, a nossa transitoriedade. Se você é barro, significa que você vai morrer. Você é pó e ao pó voltará. Isso é uma má notícia, nós não gostamos muito disso. Mas existe outro aspecto que é mais positivo, relacionado ao ser barro. Ser barro implica que você pertence a essa terra. E você pertence tanto a essa terra, que o estado eterno, no final da história, não vai ser no céu, com as nuvenzinhas e os anjinhos tocando harpa. O final da história termina onde? Quando é que começa a nova história de Deus para sempre, eternamente? No novo céu e na nova terra, porque você é feito de barro. Nós somos feitos de barro, nós pertencemos a este mundo, de fato.
Por isso que o trabalho está no nosso DNA. Nós fomos criados para trabalhar. Nós somos criados para trabalhar essa terra, para construir, para pensar, para sermos organizados, para sermos criativos, para inventarmos, para tocarmos instrumentos, para produzir arte. Nós fomos criados para isso. E esse é o chamado secundário. É o chamado em que Deus te envia e enviou o primeiro casal em Gênesis para trabalhar essa terra, para sujeitar essa terra. É uma convocação específica para você. E uma vez que Deus criou a humanidade, não como uma linha de produção, todos iguaizinhos, mas como um povo multiforme, múltiplo, pessoas, cada uma com uma assinatura genética diferente da outra, Deus te chamou para algo especial e não chamou o outro que está ao seu lado para fazer a mesma coisa que você foi chamado. Esse tipo de visão sobre o trabalho transformou muito da história do cristianismo. Passa aí, por favor. Nós temos, na história do cristianismo, duas grandes distorções sobre a questão da vocação. A grande distorção que imperou na Idade Média foi a distorção católica. E eu chamo a distorção católica da seguinte maneira. É uma distorção que entendeu que o espiritual é superior ao trabalho secular. Ou seja, se Deus te chamou para ser um comerciante, você seria inferior àquele que Deus chamou para ser padre. Existia, então, uma régua em que se media as vocações espirituais e as vocações seculares. O pastor está acusando o catolicismo. Não, estou falando da história da igreja e do que aconteceu de fato. Era isso que acontecia, dessa maneira que era entendida a vida. Trabalhar, vender coisas era mal visto. Olha, isso é uma vocação secular. A vocação principal, primordial, a mais elevada é a vocação espiritual. Isso gerou e tem gerado até hoje, porque nós estamos num país católico, uma dicotomia da vida, onde o espiritual é diferente do secular. Crentes que, sem perceber, pensam dessa maneira aqui, segundo essa distorção. Eles acham que sua vida espiritual não tem nada a ver com o seu trabalho. Eles têm uma ética na igreja, fazem certas coisas, não fazem outras, mas no trabalho não tem ética. Agem como descrentes. Por quê? Para eles, uma coisa é uma coisa e a outra coisa é outra coisa. Mas aí, para nós fazermos também a nossa culpa, surgiu uma distorção protestante. Porque no protestantismo, principalmente entre os puritanos, o que foi postulado? Lutero dizia, olha, um sapateiro que faz um bom sapato, ele está fazendo o mesmo trabalho de um pastor que prega o evangelho. Se ele faz um bom sapato a um bom preço, se ele é honesto, ele está fazendo um trabalho para Deus tão bom quanto alguém que é chamado para pregar o evangelho de maneira especial. Trabalha só para isso. Por quê? Porque Deus precisa de sapateiros também. Deus precisa de todas essas vocações e são chamados de Deus em todas as profissões. Varrer uma casa é tão elevado quanto ser um missionário. Uma vez que é o chamado de Deus para a sua vida, não existem chamados pequenos. Tudo é eterno aos olhos de Deus. Mas daí veio uma distorção protestante, que é uma maneira que muitas vezes diminui o espiritual e eleva o secular. Foi ao caminho contrário do catolicismo. Disse, olha, teu trabalho... Quer perceber como isso entrou dentro do protestantismo? Você vai, talvez, está visitando aqui a nossa igreja, ou você já visitou em outras igrejas, você vai perceber que está surgindo, aqui no Brasil, depois de uma onda nos Estados Unidos, está chegando aqui, 20, 30 anos depois, a gente sempre pega o subejo, né, lá dos Estados Unidos, uma onda de mistura de palestra com pregação. Então, ao invés de um pastor pregando nessas igrejas, você vai encontrar um empresário dando palestra nessa igreja. E falando sobre ser bem-sucedido no seu trabalho, e falando sobre administração no seu trabalho, administração de tempo. E ele vai pegar textos bíblicos e ele vai colocar aqui, por exemplo, eles são bem dinâmicos, né? Vestem roupas pretas e tem luzes ali. E eles vão dizer, olha, Jesus multiplicou os pães e os peixes. Você precisa multiplicar os investimentos que você tem na sua vida. Então você tem que investir em ações e tal e tal.
Muitas igrejas estão assim hoje. Não se prega mais a palavra, mas se fala em torno da administração e do ganho de dinheiro, do ganho financeiro. Isso tem atraído muita gente. Porque para o povo protestante tem se tornado cada vez mais importante o secular e menos o espiritual. Temos que ter cuidado para não ir para nenhum desses extremos. Está vendo a dificuldade que nós estamos lidando? Então, eu quero te chamar para a posição bíblica. A posição bíblica é uma coisa que você precisa memorizar. Ela pensa no seguinte, ela pensa na história da Bíblia, preste atenção, nessas 4 palavras. Você pode ler comigo? Criação, queda, redenção e consumação. A história bíblica é resumida nessas 4 palavras. Deus criou todas as coisas no início. O ser humano que foi colocado no jardim, Adão e Eva, caiu. Isso trouxe o pecado e o salário do pecado é a morte. Você vê tudo isso do 1 ao 3 de Gênesis. Então, Deus está coordenando a história até que nasça o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, o Messias, para redimir esse mundo, para salvar esse mundo. Esse é o nosso período na história. Nós estamos vivenciando 3. E nós estamos esperando para o futuro o 4, que é a consumação. Que é quando Deus vai terminar todo o seu plano e restaurar todas as coisas. O mal não existirá e Cristo reinará sobre todos. Amém. Nosso trabalho deve ser enquadrado nessa régua, nessa lente. Você precisa pensar no seu trabalho, assim como qualquer área da sua vida, sobre os aspectos da criação, da queda, da redenção e da consumação. O que é que meu trabalho, vou te dar um exemplo, tem a ver com os aspectos criacionais de Deus? Se você trabalha, vamos pensar em variadas vocações aqui, com análise de dados, você trabalha com análise de dados. O que é que isso tem a ver com a criação de Deus? Você tem que entender uma coisa. O teu trabalho tem a ver com a criação de Deus, uma vez que organização vem do próprio ser de Deus. Deus também analisa e organiza dados. Você ensina matemática? Saiba que a matemática nasce em Deus. Você é físico, químico, você dá aulas. Deus é o grande professor, Jesus era um grande professor. Então, todas as nossas vocações têm início em Deus. Você trabalha com arte? Quem é o autor da beleza? É Deus. Esse é o aspecto criacional. Ele é essencial. Porque do outro lado da queda, e vem o aspecto da queda, muitas das nossas vocações parecem enfadonhas, cansativas e muitas vezes sem sentido. Você já deve ter passado por isso, se você já tem trabalhado há algum tempo. Um dia em que você acorda, você tem que ir para o trabalho e você diz, meu Deus, eu estou cansado. O que eu estou fazendo tem algum sentido? Faz sentido? É bom? Está ajudando alguém? Eu não sei qual é o seu trabalho, mas talvez você já pensou nisso. Talvez você esteja pensando que a sua vocação é inferior, que você deveria estar no lugar de fulano, porque fulano trabalha melhor do que você, ajuda mais pessoas, ganha mais dinheiro. Isso, a boa nova é que isso é normal. Em qualquer vocação, com qualquer salário que você receba, em algum dia você vai acordar cansado e perceber que está fazendo algo sem sentido. Porque todo trabalho, de certa maneira, é como o trabalho de uma mulher no seu lar. Ela arruma a casa, no outro dia a casa está bagunçada. Ela organiza os brinquedos do filho, no outro dia os brinquedos estão desorganizados. Ela lava as roupas da semana, na outra semana está tudo. E aí chega um momento, como o autor de Eclesiastes diz, então isso é correr atrás do vento. Porque nunca se resolve, sempre continua. Todos os nossos trabalhos são assim. Inclusive o trabalho doméstico. O trabalho doméstico, ele é o mais parecido com o trabalho original, que é o trabalho de organizar um mundo que é a casa, um cosmos que é a casa, assim como Deus organizou. Então, a gente vai percebendo essas conexões com a criação, mas a queda nos traz o enfado, o cansaço. A redenção vem para consertar isso. Como é que eu posso ver meu trabalho em Cristo Jesus? Com a igreja, com esse novo tempo, sendo nova criatura. E a consumação nos dá esperança. O que eu estou fazendo hoje,
ecoará pela eternidade. Esses projetos que eu estou desenhando hoje, eles não se perderão, eles ecoarão pela eternidade. O que eu faço com o meu tempo? O que eu faço para ganhar dinheiro e colocar pão na minha casa? Deus está vendo. Não foge aos olhos do Senhor. Em algum nível vai ecoar para sempre. Vai ecoar no meu caráter, vai ecoar na adoração. Agora a pergunta é, você trabalha adorando ao Senhor? Ou para você adoração é uma coisa e trabalho é outra coisa? Porque se o trabalho estiver desconectado com Deus, perdemos a esperança. Não tem base e não tem esperança. Então eu te convido a ir por esses caminhos da criação e queda. Volta comigo lá para Gênesis capítulo 2. Você já viu, mas eu quero revisitar com você Gênesis capítulo 2, onde nós temos algo no início. Pode passar, por favor? Algo no início em que Deus mesmo coloca-se como um grande exemplo. As primeiras cenas da criação não são Deus sentado num trono, sendo servido pelos anjos. Quais são as primeiras cenas da criação? Deus trabalhando. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Deus já começa a história trabalhando, arregaçando as mangas, indo para a labuta. De tal maneira que no capítulo 2, versículo 2, nós lemos: e havendo Deus terminado no 7º dia a sua obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. A obra é terminada, é consumada. Primeiro, porque Deus é perfeito, e segundo, porque nós não temos o pecado e o mal colocando ali barreiras para a obra de Deus. Ele vai lá e completa o que ele planejou. E ao final desse trabalho, que Deus se envolve diretamente, Deus não manda anjos, Deus não manda trabalhadores, ele vai fazer por ele mesmo. E é um trabalho tão interessante porque você tem duas palavras para a criação de Deus no Antigo Testamento. Uma palavra indica que Deus criou do nada, e outra palavra diz que Deus criou de alguma coisa que já existia. Pensemos, Deus criou a luz de que material? De nenhum. Ele criou do nada. Ele disse, haja luz e houve luz. Então ele é o Criador envolvido ali com a ordem. Ele manda que existe e então existe. Mas Deus também trabalha com coisas que já existem, porque ele já havia criado a terra e no final desse processo ele vai criar o ser humano, vai criar um homem. Então ele toma do pó da terra, e perceba que a linguagem é da sua mão, ele trabalha esse pó e ao final do trabalhar desse barro, ele sopra sobre as suas narinas, e então o homem torna-se alma vivente. Aqui já é o outro verbo para criar. É criar de algo que já existe. E a mulher é o mesmo processo. A mulher também é barro, porque ela é derivada do homem, que é barro também. Eles são da mesma espécie. Eles têm a mesma origem. Então Deus mesmo coloca o homem para dormir, tira a costela do lado de Adão e então constrói Eva, a varoa. Então perceba que Deus, ele é um artesão. Deus planta um jardim, a gente vê isso lá no capítulo 2 ainda, versículo 8, olha aí o versículo 8. E o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Deus planta, Deus é lavrador, ele não pede a ninguém que faça, Deus molda, é um artesão, é alguém que trabalha com barro. Então está aqui muito bem comprovado que Deus trabalha. Talvez você não perceba, mas o envio de Jesus para viver sobre este mundo, para morrer na cruz, é o grande trabalho de Deus, é a obra-prima de Deus. Porque trabalho, por definição, é algo que causa esforço e, desse lado da vida, no momento de queda, causa sofrimento. Se Deus enviou o seu Filho, ele enviou o seu Filho com esforço. Se Cristo sofreu para morrer por você, nós podemos dizer que esse é o ápice do trabalho. Maior trabalho que já existiu, o trabalho mais difícil, o trabalho mais complexo, o trabalho mais laborioso que já existiu, foi Cristo morrer na cruz por você. Deus trabalha, e Deus está trabalhando até hoje.
Cristo está à direita do Pai intercedendo por sua vida. Ele não dorme. O Espírito Santo traduz as tuas orações. Deus está coordenando o mundo. Ele coordena até o leãozinho, diz o salmista. O leãozinho pede comida e Deus manda comida para o leãozinho. Todos os dias, Deus trabalha. Todos os dias Ele manda o sol nascer. Todos os dias Ele manda as estrelas bem contadas, uma por uma. Vai você, 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 cinturão de Órion, 3 Marias, vai você. Deus trabalha. Esse é o grande motivo pelo qual nós trabalhamos. Se o Criador trabalha, as criaturas não têm direito a não trabalhar. E outra coisa é que Deus criou o trabalho. Você percebe isso agora no capítulo 2 e veja o versículo 15 ainda. O Senhor Deus tomou o homem e colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Agora, o Deus que plantou esse jardim, agora manda que o homem vá lá e preserve. E trabalhe pela subsistência. Então esse é o padrão. Ninguém foi chamado aqui para criar nada. Todos nós somos chamados para manter a criação. Quando você educa uma criança, você é pedagogo, você é um professor, você está mantendo a civilização funcionando, com pessoas educadas, que serão profissionais lá na frente. Quando você é um atendente de uma loja, você está trabalhando pela manutenção da ordem, do comércio, da venda, da troca, da ordem moral e civil, inclusive. Todas as vocações se encaixam na ordenação do que Deus criou. Então perceba que quando você coloca o pé no seu trabalho, você está se conectando com o início de todas as coisas. Deus sempre planejou que o homem mantivesse esse mundo funcionando. E para esse mundo funcionar, precisa de homens e mulheres que trabalhem, que se esforcem. Em Gênesis capítulo 1, versículo 28, há este mandato, ou esta bênção. Leia aí comigo, capítulo 1, versículo 28. E Deus abençoou o homem e a mulher, os abençoou, e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja sobre a terra. Essa mesma ideia é repetida no Salmo 8, quando o salmista diz: deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão e sobre seus pés tudo puseste, ovelhas, bois, os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar e tudo o que percorre a senda dos mares. Deus deu autoridade ao homem para trabalhar sobre a criação, inclusive sobre os seres viventes, que são os animais. Agora nós estamos diante de um cenário que lida com a transição desse período perfeito. Imagine que nenhum de nós teve essa experiência, nem terá nessa vida, onde toda a nossa vida, toda a nossa adoração alinhava-se perfeitamente ao nosso trabalho. Imagine ser o casal antes da queda. O sexo, a vida no lar, a criação dos filhos, o trabalho no campo, tudo se alinhava com uma adoração 24 horas, com Deus andando com eles. Era perfeito. Mas então vem a desobediência e vem o pecado, capítulo 3. Dentre as consequências do pecado, no capítulo 3, nós lemos, a partir do versículo 17. É interessante perceber que as condenações relacionadas ao trabalho são direcionadas a Adão e não a Eva. Alguns teólogos retiram disso a seguinte implicação: quem deve trabalhar é apenas o homem e não a mulher. Mas isso não é uma interpretação de acordo com as Escrituras. Em nenhum momento as Escrituras proíbem as irmãs de trabalhar. Nós temos aqui, pelo contrário, uma responsabilização do líder, porque ele pecou e agora, como líder do trabalho também, como era o homem, ele sofreria as consequências. Mas não é proibição que a mulher trabalhe de maneira nenhuma. Aqui nós temos, capítulo 3, versículo 17. Adão disse: por ter dado ouvidos à voz da sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias de sua vida. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas,
e você comerá a erva do campo. No suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó, e ao pó voltará. Ou seja, uma terra, uma criação que outrora submissa ao ser humano, agora é rebelde ao ser humano. Você vai plantar e, ao passo em que a sua semente pode ou não dar frutos, porque a queda pressupõe a falha também, você pode falhar. Você pode plantar aquela semente e ela não nascer, não germinar, por causa do pecado. Ou ela pode nascer defeituosa. Ou pode, além dela nascer também ervas daninhas, podem vir formigas. Todo tipo de problema surge. Nós temos agora uma criação rebelde. É frustrante, né? Você plantar lá a sua plantinha, está bem cuidada, bem estruturada, você se esforçou e as formigas vêm e acabam com ela. Estou passando por isso. Então, uma terra que era submissa ao Senhor, agora se contrapõe e se torna, de maneira muito irônica, a terra que ele vai plantar é a terra em que ele vai ser enterrado. Por isso que dizia o romancista Tolstói, de que adianta ter tarefas e tarefas de terra, se no final da sua vida o que você precisa é de apenas 7 palmos sobre o seu corpo. Não adianta ter tantas terras, porque no final você vai precisar só daquela terra necessária para ali enterrar. A terra que produziria o fruto, agora é o túmulo do ser humano. Por isso que um dos temas da queda é a alienação. Quando Karl Marx surge com o comunismo dizendo que o trabalhador foi alienado do seu ganho, ele está certo. Nós não concordamos com as consequências do que ele diz. De fato, meu irmão, você não ganha aquilo que é justo pelo trabalho que você faz. Isso, certamente, de vocação em vocação vai mudar, e ainda mais vivendo num país que não sou eu que digo, mas é a geografia que diz, um país de terceiro mundo como o Brasil é. Nós não ganhamos, nós não recebemos o suficiente pelo que nós fazemos. Nós vivemos abaixo, nós vivemos lutando, nos esforçando. Pergunte a qualquer trabalhador. Ele sempre está em busca de melhoria, de fazer um curso, de tentar outra coisa, porque é apertado. Isso está certo. De fato, o homem é alienado, a sua força de trabalho é alienada do que ele ganha. Esse é o mundo pós-queda. O mundo pós-queda pressupõe que uns vão ganhar melhor do que outros, que uns vão ser remunerados melhor do que outros, ricos e pobres. O que nós percebemos aqui é que na queda, o seu trabalho sempre será um trabalho sofrido. Alguns menos, outros mais, mas sempre sofrido. A queda, perceba, não criou o trabalho, não criou a carteira de trabalho, mas a queda tornou o trabalho frustrante, muitas vezes sem sentido. O que é que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo tem algum sentido? Essa é a pergunta que muitos de nós fazemos. Uma outra coisa que nós percebemos é que, para você ser excelente na sua área, você quer ser o melhor, você quer ser o mais bem visto, sempre exigirá de você grandes sacrifícios. Então, o equilíbrio entre a excelência e, por outro lado, a excelência na adoração é um equilíbrio que todos nós deveríamos estar em busca. Busque o equilíbrio entre a excelência no seu trabalho e a excelência na sua adoração. Agora, se for necessário, você sacrificar no altar da excelência no seu trabalho a sua adoração, faz algum sentido? Você está disposto a pagar esse preço? Muitos, sem perceber, estão pagando todos os dias esse preço a um ídolo que construíram. No final das contas, você pode se esforçar muito e não receber o que estava esperando. Desse lado do mundo, desse lado da queda, geralmente nós nos frustramos com grandes injustiças. Por isso que às vezes em algumas pregações eu digo, irmão, cuidado. Você está se esforçando tanto na sua empresa, se esforçando tanto para ganhar dinheiro, e às vezes no final, quando você se aposentar, você vai receber um bolinho dizendo, muito bom, boa aposentadoria, tchau. Se você não for demitido antes.
E aí, todo aquele esforço que você fez, serviu de quê? Todos aqueles domingos que você faltou na igreja, todos aqueles devocionais que você não teve tempo, todo aquele tempo que você abriu mão com os seus filhos, e seus filhos estão revoltados com você por conta disso, aí você leva para psicólogo, você tenta achar o motivo dessa revolta, e às vezes não percebe, que é porque você está colocando a culpa no trabalho, por não ter tempo para ele, por não ter tempo para estar junto dele. O trabalho precisa ser feito com excelência, mas sabendo que existem limites. Excelência não deve ser buscada a todo preço, sabendo que você pode sofrer injustiças, mesmo sendo excelente. No final das contas, nós podemos dizer que trabalho desse lado do mundo é uma graça dispensada ao mundo caído. Deus permite que o trabalho continue para que esse mundo seja abençoado. Lembra quando Jesus disse que Deus envia chuva para os bons e para os maus? Essa é a ideia. Deus permite que o trabalho continue existindo para que o mundo continue a rodar, como sempre rodou. Porque se Deus interrompesse o trabalho, nós estaríamos num caos. Prosseguindo, agora nós estamos no contexto do outro lado. Agora do lado de Cristo. Antes de Cristo, criação e queda. Depois de Cristo, redenção e consumação. O que é que nós temos na redenção? Pensar em como Deus se relaciona com o seu trabalho hoje, se você é crente em Cristo Jesus. Deus se relaciona com o seu trabalho, o que é que ele tem a ver com o que você está fazendo hoje? Pense, em primeiro lugar, que assim como Gênesis estabeleceu, hoje é a mesma coisa, em Cristo. Cristo está refazendo muito do que nós perdemos em Gênesis. Veja comigo, por exemplo, Efésios capítulo 6, versículos 7 e 8. Eu quero que você entenda aqui, tanto em Efésios como em Colossenses, as linhas de Cristo restabelecendo o senhorio dele sobre o seu trabalho. Se no início Deus era o Senhor, Deus era o patrão de Adão e Eva, na queda você foi demitido. Deus expulsou o primeiro casal do jardim, não foi? Demissão. A carteira foi desligada. Agora em Cristo você foi reempregado. Ou seja, Jesus Cristo é o teu patrão, superior a qualquer outro patrão humano que você tenha. Leia comigo capítulo 6, versículos 7 e 8 de Efésios. Diz assim, uma palavra voltada aos servos. Eu já explico rapidinho o contexto em que isso está. Sirvam de boa vontade, como se estivessem trabalhando para o Senhor e não para pessoas. Sabendo que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor. Seja servo, seja livre. Olha as duas palavras aí, servo e livre. Traduzir como servo é para diminuir um pouco o nosso choque para a palavra original, que é escravo. Seja escravo, seja livre. Então o cristianismo apoiava a escravidão, pastor. E aí precisa de uma aula completa só para isso, ou mais. Mas deixa eu resumir aqui. A escravidão greco-romana não é a mesma escravidão que nós vivenciamos na América Latina, nem na América em geral. Ela é bem diferente, ela tem outro contexto. Não estou justificando, não pense que eu estou justificando. Mas quando o cristianismo entrou na jogada, sabe o que é que modificou? De fato, eu concordo com a tradução como servo. Porque quando esses senhores de escravos e esses escravos se converteram, a relação mudou. E ao que parece, pelo que nós percebemos na história do 1º ao 3º século, esses escravos foram entendidos como irmãos, e você vê isso em Filemão, e eles foram elevados da categoria de escravo para a categoria de empregado. Uma pessoa que recebe salário, de uma pessoa que é aceita dentro de casa, de uma pessoa que senta junto com o patrão, toma as refeições com o patrão. Não há mais aquela divisão social que havia antes de Cristo. Em Cristo existe uma hierarquia de patrão e empregado, mas não mais uma escravidão. Isso vai sendo resolvido pelo Evangelho. Por isso que Paulo está dizendo, olha, você é servo, você era um escravo, agora é um empregado, não sirva para agradar o seu Senhor.
Faça o melhor trabalho que você pode para agradar Jesus, como se você estivesse trabalhando para Jesus, porque Jesus é o teu patrão. Mesmíssima coisa, passa umas 3 páginas aí, está em Colossenses, capítulo 3, versículos 23 e 24. Colossenses capítulo 3, versículos 23 e 24. Mesmíssima coisa. Por que nós devemos trabalhar com afinco, com esforço? Porque assim diz a palavra do Senhor, em Colossenses 3, 23. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Mesmíssima coisa. O Senhor Jesus é o teu patrão. Ele está vendo o teu trabalho. Ele está vendo o momento em que você deveria estar trabalhando e você está rolando o Instagram indefinidamente. Que não era um momento de descanso. Não é um momento justo. Mas é um momento em que você está enrolando o seu trabalho. Assim como o seu estudo também. Você é jovem, não está trabalhando, já era bom estar trabalhando desde muito cedo, mas não está, teu pai não deixa. Teu trabalho qual é? É estudar. Você está abrindo mão, se você está enrolando, saiba que Jesus está vendo. Ninguém foi chamado aqui para ser viciado em trabalho, para ser uma pessoa alienada, mas também nenhum crente foi chamado para ser preguiçoso. Os crentes deveriam estar sempre nas posições de destaque, assim como estavam no passado, assim como estiveram. Grandes políticos, grandes empresários, grandes intelectos, porque os crentes sempre fizeram as coisas olhando para Cristo e para servir a Jesus. Perceba que quando você está trabalhando nesse lado da redenção, você está auxiliando no cumprimento dos propósitos de Deus nesse mundo. Pense o seguinte: o teu trabalho e o dinheiro com o qual você é remunerado por esse trabalho, a aposentadoria que você recebe pelo trabalho que fez, esse dinheiro serve para quê? A primeira coisa é para a sua subsistência, é óbvio. Mas a Bíblia diz que esse dinheiro deve servir para outras coisas. Uma dessas coisas é a manutenção. Um coração generoso mantém a obra de Deus funcionando com o seu dinheiro. Mas ainda existe outra coisa que o seu dinheiro faz ou deveria fazer. É a próxima mensagem. Mas outra coisa que teu dinheiro deveria fazer seria abençoar quem não tem. Paulo diz: trabalhe para que você possa ajudar quem não tem com o quê? Comer. Tem gente que está impedida, tem gente que está numa situação complicada. O nosso trabalho deveria ser usado para abençoar essas pessoas também. Então, quando você ajuda alguém com o dinheiro que você recebeu pelo seu esforço, você está ajudando, talvez sem perceber, um dos pequeninos de Jesus. Quando o dinheiro que tu recebeu, daquele trabalho que você exerceu, é enviado para um missionário, você está ajudando na expansão do Evangelho, porque você trabalhou aquelas 8 horas naquele dia. Está percebendo como as coisas são integradas? Assim como, se você está ali no seu trabalho e tem um bom testemunho, e chega para o seu colega está dizendo: olha, eu quero ir para uma igreja, eu estou sentindo o mover de Deus na minha vida, e ele vê o teu bom testemunho, será que ele não vai escolher a tua igreja para vir? Provavelmente. E não porque você falou muitas coisas e tal, mas porque você teve um bom testemunho como alguém que está trabalhando naquela empresa ou naquela entidade. Eu vou para a igreja dele, porque ele é tão comportado, ele vive tão tranquilo, ele tem um relacionamento tão bonito com a esposa dele, tão amoroso. Eu quero entender desse evangelho. Percebe como todas as coisas estão interconectadas, inclusive com o seu trabalho. Em certo sentido, nós cooperamos com Deus quando trabalhamos. Você é jovem, está escolhendo a tua vocação, saiba que a tua vocação, ela é derivada de Deus. Pense como você vai auxiliar o Senhor através da sua vocação. Como você vai auxiliar nessa administração e nesse avanço do reino. Eu quero te lembrar que, para o lado da consumação, ou seja, daquilo que nós esperamos no porvir, alcançando os propósitos de Deus pelo nosso trabalho, nada do que você fez será esquecido. Quando você encontrar com Paulo,
o que é que você vai lembrar de Paulo? Paulo escreveu Romanos, foi o trabalho de Paulo, plantou igrejas. Você acha que Paulo vai ser desvencilhado dessas coisas que ele fez? Nós vamos lembrar dele e conhecê-lo com base no que ele fez. As nossas obras nos seguirão, é o que diz Apocalipse. O que você fez te acompanhará para sempre. Não desaparecerá, mas podemos dizer que serão blocos de construções no novo mundo que será construído. Um texto em Apocalipse, capítulo 21, diz que as nações andarão na sua luz. Pode passar, por favor? As nações andarão na sua luz e os reis da terra lhe trarão a sua glória. Glória e honra das nações lhes serão trazidas. Ou seja, no novo céu e na nova terra, as nações, próximo, novo céu e na nova terra, as nações trabalharão para glorificar a Deus. Em um certo sentido, adoração e trabalho, de novo, serão a mesma coisa. Eu quero ainda fazer uma breve consideração sobre o nosso trabalho e o nosso ministério. De novo, pode passar. Lê comigo, Êxodo capítulo 3, versículo 10. Êxodo capítulo 3, versículo 10. Se você tem pensado em dedicar a sua vida ao ministério, e aqui nós chamamos de vocação pastoral, vocação missionária, Deus tem incomodado seu coração, você deve considerar pelo menos 2 caminhos. Deus chama algumas pessoas para abandonar as ocupações que têm e tomar um cargo ministerial. Agora eu quero te chamar a atenção disso. Deus não chama desocupados, e perdoem a palavra, vagabundos, para servirem no ministério. Em nenhum momento você encontra isso na Bíblia. Deus chama pessoas que estão trabalhando para pararem os seus trabalhos e se dedicarem a outro trabalho. Isso é muito importante. Assim como Moisés foi chamado para parar os seus trabalhos na corte e tornar-se um líder. Capítulo 3, versículo 10 de Êxodo. Agora venha e eu o enviarei a Faraó, para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Por isso que missionário significa ser enviado. Apóstolo, o próprio significado da palavra apóstolo é enviado também. Deus pode te chamar assim. Assim como Elias chamou Eliseu, e Eliseu disse, deixa eu beijar meu pai e minha mãe, te seguirei. E Elias disse, olha, vai e volta, pois você já sabe o que eu fiz com você. Você foi chamado para deixar pai e mãe e seguir para o ministério. Mas talvez não seja o seu caso. Talvez o seu caso esteja em uma luta de como servir na igreja local, se envolvendo em adoração, comunhão e missão, tendo tanta correria como você tem. É muita correria, não dá. Deus também chama pessoas para ministérios, enquanto elas estão em suas ocupações normais. Um grande exemplo para mim é Obadias. Veja comigo, Obadias está em 1 Reis, livro de 1 Reis, Antigo Testamento, capítulo 19, versículo 20. 1 Reis 19 e 20. Obadias era um mordomo de um rei. E um de seus trabalhos parece muito a lista de Schindler. Foi naquela ocupação em que ele estava, onde ele estava, servir ao Senhor, salvando os profetas do Senhor. 1 Reis 17, 4. E assim diz a palavra do Senhor. Porque quando Jezabel exterminava os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. Era necessário que fosse um mordomo. Porque, primeiro, ele sabia dos planos da rainha, porque ele era mordomo, ele estava dentro da corte. Segundo, ele tinha acesso às covas. E terceiro, ele tinha acesso a pão e água, ele tinha acesso a mantimentos. Ele usou os mantimentos da rainha para sustentar os profetas que ela queria matar. Deus usa pessoas para ministérios muito profundos,
no lugar onde elas estão. Assim como Deus pode chamar, dizer, deixa tudo e vá, às vezes Deus vai dizer para você, fica aí e seja luz e faça o melhor. As nossas vocações devem ser bênção. Pensa, a tua profissão tem sido bênção para essa igreja? A tua profissão tem sido um atrapalho para o reino ou um avanço para o reino? As tuas correrias estão produzindo o quê? Estão produzindo mais vida com Deus? A tua correria é para que você tenha mais tempo com a tua família? A tua correria é para que você tenha mais tempo servindo? Ou a tua correria é correr atrás do vento? É a correria pela correria? É para ganhar um pouquinho mais? É para ganhar um adicional? É para ser bem visto pelo chefe? Deus nos chama para servi-lo nas vocações normais. Ganhar dinheiro não é problema, mas você não deve perder de vista o Senhor, o avanço do Evangelho, o reino de Deus. Daniel foi chamado assim, para que como conselheiro do rei, ele pudesse testemunhar do Senhor. José foi chamado assim no Egito, para que como um político, trabalhasse dentro daquela corte, testemunhando de Yahvé, do Senhor de Israel. Deus nos chama. E se Deus tem um chamado específico para a sua vida, lembre de 1 Timóteo 3:1. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, que é o ministério, excelente obra almeja. Mas se você não aspira, aspire grandes coisas para Deus, para servir ao Senhor na sua vocação. E eu quero encerrar considerando essas questões com você. Não perca a conexão do trabalho com a sua adoração. Não perca. Tem alguns pais que chegam, pode passar por favor? Tem alguns pais que chegam e dizem, pastor, está difícil a semana, porque além do trabalho, meu filho na segunda tem judô, na terça tem natação, na quarta tem inglês, na quinta tem nada e vai ficar assistindo um pouquinho de YouTube para descansar. Na sexta tem espanhol. No sábado tem pintura, karatê, às vezes faz dor, né? Judô e karatê. E aí no domingo o Senhor quer que eu mande ele para EBD, o bichinho está cansado. Ele tem que descansar um pouquinho. As nossas crianças estão trabalhando mais do que nós às vezes. De tanta coisa que nós damos para elas. E sem perceber, você está ensinando para as crianças, você que é pai, você que é mãe, que trabalho não tem nada a ver com adoração. Que em todas as coisas que elas estão ocupando o tempo, que parece que na cabeça do pai é isso, é ocupar o tempo da criança. E tudo nisso que ela está ocupando o tempo, Deus não tem nada a ver com aquilo. Não perca a conexão. Não perca a conexão. Eu conheço alguns irmãos que trabalham no transporte, dirigindo, levando pessoas de um ponto A para o ponto B. Eles dizem, pastor, eu vou orando, eu coloco um podcast, eu coloco uma pregação, eu coloco... É uma maneira de estar trabalhando, conectado com o Senhor. Nem sempre dá. Mas quando não der e você estiver concentrado ali no seu trabalho, você deve estar entendendo que está servindo ao Senhor dentro da sua vocação. Por isso que você não deve esquecer da natureza temporária do seu trabalho. Vai ecoar pela eternidade. Mas você não vai trabalhar nisso que você está trabalhando hoje para sempre. Quantos de nós aqui não já mudaram de área, mudaram de profissão, faziam uma coisa, agora estão fazendo outra? E aquilo que você se dedicou tanto, ficou para trás. Aquela formação que você estudou tanto, você nem exerce hoje. Você está trabalhando em outra coisa. Para que tanto esforço? Um esforço que te faz muitas vezes perder a vida com Deus. Talvez você esteja frio hoje, porque você esqueceu da natureza temporária do seu trabalho. Não canse a si mesmo, ou canse os outros ao seu redor, além do necessário. O trabalho deve estar no limite da necessidade. O que é que nós temos visto? Nós temos visto o seguinte: pessoas que crescem no seu trabalho e percebem uma melhora de vida, e isso lhes dá uma ganância a tal ponto que elas não conseguem mais parar de crescer.
E esse crescimento vai engolindo a sua vida, engolindo a sua família. E muitas vezes essas pessoas se afastam de Deus e da igreja. Já vi várias. Pessoas engolidas por sua ganância. E é por isso que nós devemos cuidar do quê? Do ego. Não é o ego que direciona o teu trabalho. Eu vou fazer aqui para me mostrar. Eu vou trabalhar mais para que as pessoas vejam como eu sou bem-sucedido. Muito cuidado com isso. Quando Paulo falava do seu trabalho, ele dizia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Você tem uma boa posição, você está ganhando bem, foi Deus que te deu. Mantenha, se esforce, mas não deixe o ego te direcionar. De tal maneira que eu quero lembrar os homens dessa igreja. A vocação principal para sustentar o lar é sua. De novo, não há uma proibição para as mulheres trabalharem, mas a vocação principal para o sustento do lar é do homem. De novo, nós vivemos no Brasil e isso complica muita coisa. Por isso que muitas das irmãs precisam trabalhar hoje para complementar o sustento da sua casa. Eu sei que é complicado. A situação não é tão fácil como muitas vezes nós queremos dizer que ela é. Mas homens, se esforcem sem abrir mão da sua espiritualidade. O que é que Paulo fala em 1 Timóteo 5:8? Se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da sua própria casa, esse negou a fé e é pior do que um descrente. Pesado, né? É pior do que um descrente. E é dessa maneira que eu entendo um pouco a questão do divórcio. Se um homem abre mão do sustento do seu lar e deixa a mulher trabalhar, ele não faz nada, em certo sentido ele abandonou a sua família. Em certo sentido ele abandonou a sua família. E se a família está abandonada, se a mulher está abandonada, ela pode pedir essa separação, porque não há um casamento. Não há uma aliança. Não há um cuidado. Mas isso é para outro dia. A minha grande questão é, você tem vivido o seu trabalho para a glória de Deus? Quer comais, quer bebais, quer façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Contam que na Primeira Guerra, um certo general britânico foi falar com um rei da Abissínia para a libertação do Egito, general Gordon. E quando esse general foi lidar com o rei da Abissínia, o rei disse, você vem aqui sem soldados, você não tem medo que eu lhe mate, não? Meu poder não lhe aterroriza? E esse general era crente, o general Gordon, ele disse, não, nem um pouco. Se você me matar, eu só vou acelerar a minha chegada ao céu. Você não me teme? Você não teme a nossa opinião sobre você? E o general Gordon respondeu assim para o rei, eu vivo perante uma só pessoa. Eu vivo no auditório de um só ouvinte. Perante os outros, que não são esse ouvinte que é Deus, nada tenho a provar, nada tenho a ganhar e nada a perder. Se você vive no auditório de um só ouvinte, que é Deus, não é seu patrão, não é sua família em si, não são seus pais, não são seus colegas de faculdade ou colegas de trabalho, você vive no auditório de uma só pessoa, é como se estivesse você aqui e Deus aqui. Só Ele é o seu espectador. Deus tem se agradado do seu trabalho? Quando você chegar diante dele no seu trono, não em oração, mas quando você morrer, você vai chegar confiante de que viveu e trabalhou para a glória dele, ou você chegará temeroso, porque seu trabalho estava desconectado com a adoração? Diante dos outros, nada tenho a provar, nada a ganhar e nada a perder. Mas diante de Deus, eu tenho tudo a perder, tudo a ganhar e tudo a provar. Vamos baixar nossas cabeças e rogar todos juntos, como um povo que trabalha, um povo que não é preguiçoso. Que Deus nos dê força e saúde para trabalhar. Que Deus nos dê direção, propósito, para não trabalhar para nós mesmos,
mas para trabalhar para a glória do Senhor, para que tenhamos a subsistência, para que o Senhor seja glorificado com o nosso testemunho, para que a nossa família seja abençoada e para que o reino seja abençoado com esse ganho e com essas habilidades. Ó Deus, nós te rogamos, Pai, entregamos a vida de cada um que está aqui nessa noite, que esses trabalhos que o Senhor nos deu sejam direcionados para honrar e glorificar o teu santo nome. Para aqueles que estão em um período desempregados, sofrendo por isso também, Senhor, dá a eles um bom emprego, direciona eles para um bom local para testemunhar de Cristo Jesus. Para aqueles que estão passando por dificuldades hoje no seu trabalho, patrões abusivos, um local que não os acolhe, um local inóspito, que o Senhor dê forças, direciona e coloque eles em um lugar que eles possam ser mais luz. Nós queremos ainda entregar os jovens, aqueles que ainda estão se direcionando, Pai, que o Senhor coloque-os no lugar que o Senhor planejou para eles, que eles não lutem contra o Senhor e a tua vontade. Nós pedimos que o nosso trabalho seja adoração e o nosso modo de viver demonstre que nós fazemos tudo para a tua glória. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém.